Olá pessoal, aqui é o professor José Geraldo e nós vamos voltar com a nossa aula de Excel. Agora nós vamos aprender como é que a gente usa alguns comandos, outras funções, né? As funções de aleatório e a função C, ok? Isso está no nosso Moodle, né, na parte da atividade 3.1. Só que eu vou explicar para vocês de uma maneira diferente, né? O que é aleatório? É uma coisa que é randômica, né? Não é definitiva. Então, aleatoriamente, de uma maneira totalmente imprevisível, ele vai retornar um número. Então, para que a gente usa isso, né? A gente tem dois comandos no Excel, um que é o aleatório e outro que é o aleatório entre. O aleatório, ele é um comando que ele retorna um número entre 0 e 1. Para que a gente usa isso? Está muito explicado aqui na nossa apostila aqui, tá vendo? Vocês vão ainda aprender, vão trabalhar muito com o controle da qualidade. Então, toda vez que existe a produção de um lote numa indústria, numa fábrica, em algum lugar, é necessário que se faça uma inspeção, um controle de qualidade. Ou mesmo, se imaginar na alfândega, quando passa alguém pelo aeroporto, aleatoriamente, né? Você tem que fazer um teste para saber se está dentro da qualidade. Então, cada um estabelece uma quantidade. Se eu fabrico 1 milhão de frascos, eu não vou verificar a qualidade desses 1 milhão de frascos. Mas uma porcentagem daquilo eu faço uma análise daquele lote para saber se aquele lote está bom ou não. Se essa parcela que eu escolhi para análise estiver tudo ok, a probabilidade que todo o lote esteja ok tá ok. Agora, ao contrário, se essa amostra que eu peguei aleatoriamente, né? Peguei um aqui, um acolá, e eu percebo que eles estão com defeitos, aí eu recuso todo o lote, né? E no aleatório a gente usa isso justamente para isso daqui. E vocês vão ver nos exercícios que vocês vão fazer que existe uma condição, né? Maior que 0,3, que 0,4, né? Então tá vendo? Usando a função C, que é para justamente dizer se o lote está aprovado ou não, né? Perceba então isso, ó. A função aleatória ela vai te retornar um número entre 0 e 1, justamente que a gente usa para qualidade. Está vendo aqui? Ó? Eu coloquei aleatório, essa função não tem argumento, porque ela vai te trazer entre 0 e 1, ele trouxe isso aqui. Veja, se cada vez que eu clicar aqui na célula, fizer uma edição, por exemplo, e dar um Enter, ele vai mudando, ok? Eu aperto aqui para editar uma célula, dou Enter, ele vai mudando. Toda vez ele vai atualizando. E você perceba que sempre esse número está entre 0 e 1, ok? Só que a gente também tem uma outra função chamada aleatório entre. Na verdade, é uma função aleatória entre que não tem esse pontinho, né? Essa função aleatório entre, ela vai retornar um determinado número dentro de um conjunto de números que você passou para ele. Então, imagine que eu quisesse fazer um sorteio entre o número 0 e o número 100. Que número que vai dar? Deu 66. Vamos fazer outro sorteio? Vamos editar aqui e dar um Enter. Agora deu 58. Se eu quisesse mudar, olha a fórmula aqui, ó, tá vendo? Ele está aqui entre 0 e 100. Se você quisesse fazer entre 0 e 10, o que acontece? Todos os resultados aqui vão estar entre 0 e 10, ok? Ó, vou dar aqui atualizar, tá vendo? Deu 7, deu 1 e assim por diante. Deu 0. Por que deu 0? Porque é entre 0, né, e 10 que a gente colocou aqui, né? Eu vou até editar aqui, ó, porque eu tinha colocado 100, que era o primeiro exemplo. Então, tá vendo? Então, todos os resultados vão estar aqui. Maravilha? Esse era o comando entre 0 aleatório. Muito bem. Agora aqui a gente tem um outro comando que é bem a nossa vida aí, né? Isso aqui é de uma universidade qualquer. Você tem aqui a relação de vários alunos que são dentro de uma turma, com o código de matrícula que eles têm aqui, né? E eles fizeram algumas atividades. E para cada atividade eles receberam uma nota. Então esse aluno 1 aqui, ele fez 6 atividades e teve aqui uma média de atividades 8.2. Como é que eu fiz aqui? Eu já usei ou o comando soma dividindo por 6, eu poderia ter usado o comando média, é a mesma coisa. E agora? Agora eu quero saber se esse aluno está aprovado ou está reprovado. Nessa faculdade aqui, a nota de aprovação é 7. Então, o que eu tenho que perguntar? Eu tenho que dar uma mensagem dizendo que o aluno está aprovado se a média das atividades dele for maior do que 7. Em contrapartida, se ele não tiver atingido a nota 7, ele está reprovado. Como é que eu faço aqui? Para que eu não precise digitar um a um. Eu vou usar uma função muito importante para a gente, que é uma função C. Você percebe que eu acabei de falar? Se a nota for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Se ela for menor, se não, né, ela está reprovado. Então, como é que eu faço aqui? O C é uma função que tem 3 argumentos, né? Eu vou abrir aqui o C
Então, o primeiro argumento é o teste que eu quero fazer. O que eu quero fazer? Para esta linha aqui, eu quero perguntar se esta célula que contém a média da atividade deles é o quê? Maior ou igual a 7, ok? 7,0. Tudo bem? Esse é o teste que eu estou fazendo. É a pergunta que eu quero responder. Se I3, que é onde tem a nota desse aluno 1, for maior ou igual a 7. Esse é o primeiro argumento. Para eu separar argumentos entre funções, eu uso o ponto e vírgula. Se o valor for verdadeiro, que mensagem eu quero escrever aqui? Eu quero escrever que o aluno está aprovado. Então, como é uma mensagem que eu quero dar, uma mensagem de texto, eu vou colocar entre aspas aqui, ó, aprovado. Fecho as aspas, ok? Vou puxar um pouquinho para cá o meu vídeo para vocês enxergarem, né? Se for aprovado, maior ou igual a 7 está aprovado. Essa é o que eu vou fazer se essa condição for observada, atendida. E, ponto e vírgula, se for falso, ou seja, se não for atendido, o que eu vou fazer? Ele não tirou 7,5, então eu vou colocar ele como reprovado. Fecho aspas. Ok? Então você veja, 8,5 está reprovado. O que a gente faz agora? Vou digitar isso tudo de novo? Não. Como eu vou fazer uma cópia relativa, eu vou clicar 2 vezes aqui e ele vai automaticamente colocar aqui para mim, né? Toda a situação desse aluno, percebe? Sabe uma coisa que a gente pode fazer agora? Eu posso estudar caso a caso, fazendo o quê? Chegando aqui e inserindo um filtro. Lembra? Eu posso chegar aqui e colocar o quê? Um filtro, percebe? E eu posso querer chegar aqui e só enxergar os meus alunos reprovados. Como é que eu faço? Clico aqui em reprovado. Puxa vida, olha, eu tive 32 de 49, hein? O pessoal não fez as atividades, né? E se eu quiser filtrar só os aprovados, o que eu faço? Deixo marcado aqui, ok? Então o comando C é um comando muito importante, porque o comando C, ele te dá duas opções, né? Ele faz um teste, uma pergunta, se aquela condição for atendida, ou seja, se for verdade aquilo que eu coloquei, a nota for maior ou igual a 7,5 é verdadeiro. Se isso atender for verdadeiro, eu vou colocar uma situação. Caso contrário, se não, eu vou fazer uma coisa oposta, tá bom? Depois nós vamos fazer vários outros exercícios que vão nos ajudar a compreender um pouco mais a aplicação do C. E você tem um exercício para fazer lá no 3.1, a última planilha, né, que é a planilha C da pasta 3.1. Vamos fazer então. Espero que tenham aprendido. Um abraço e até a próxima.